Olá, comunidade Moriá. Passo rapidamente a palavra para a nossa produção. Thomas. Vamos comparecer para o segundo episódio de perguntas e respostas da comunidade Moriá. E agora corrigimos os erros e agora temos os seus nomes e os estados onde vocês moram. Então vamos começar para a primeira pergunta. Número 1, de Roberto, do Rio de Janeiro. Deus se afasta de nós quando pecamos? Deus se afasta de nós quando pecamos? Não! O pecado prejudica a nossa comunhão com Deus, mas ele permanece fiel. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, nós lemos: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É como uma nuvem que encobre o sol. O sol continua lá, mas algo atrapalha a nossa visão. Próxima pergunta, Thomas. De Cleitomar, de Rio Grande do Sul. De Rio Grande do Sul. Como saber que estou ouvindo a voz de Deus ou apenas meus pensamentos? Como saber se estou ouvindo a voz de Deus ou apenas meus pensamentos? A voz de Deus nunca contradiz sua palavra. Ela traz paz, confirmações pela Bíblia e maturidade espiritual. Nossos pensamentos costumam oscilar. A voz de Deus permanece consistente e inabalável. Produção, próxima pergunta. Por que as orações parecem não ser respondidas? De Alberto, do Distrito Federal. Porque às vezes as orações parecem não ser respondidas, Deus sempre responde sim, não ou espere. Nem sempre entendemos seus caminhos, mas ele vê o quadro completo e trabalha para o nosso bem. Em Romanos 8:28 nós lemos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Próxima produção. É errado sentir medo ou mesmo confiando em Deus? Paulo Tomé, de Distrito Federal. Se é errado sentir medo mesmo confiando em Deus? Não! O medo faz parte da experiência humana. O que a Bíblia nos ensina é a não sermos dominados pelo medo. Confiar em Deus é enfrentar o medo com fé. Próxima pergunta, produção. A quinta pergunta, de Silva, em Goiás. Posso perder a salvação? Se pode perder a salvação? Não. A salvação é um dom de Deus e não uma conquista humana. Paulo escreve aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quem permanece em Cristo pode descansar na certeza da salvação. A questão é: estamos vivendo esse relacionamento diariamente? Pode mandar outra pergunta, produção. Sexta pergunta, de Adriano, do Distrito Federal. Como lidar com as pessoas difíceis sem perder a paz? Como lidar com as pessoas difíceis sem perder a paz? A chave está em Romanos, no capítulo 12, no verso 18, que diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Estabelecer limites saudáveis e manter o coração livre de mágoas é essencial. Próxima pergunta, Thomas, produção. 7. Carlos, do Distrito Federal. O sofrimento sempre tem um propósito?
o sofrimento sempre tem um propósito. Nem todo sofrimento é, entre aspas, mandado por Deus, mas Ele sempre pode transformá-lo para o nosso crescimento e para a sua glória. A terra, esse mundo em que vivemos, é uma terra que dá plantas, mas também dá cardos e abrolhos. A dor pode ser um instrumento de aprendizado e amadurecimento espiritual. Mais uma, Thomas, produção. Oitava pergunta. Por que a Bíblia fala tanto sobre perdoar? A pergunta foi feita por Maria, do Distrito Federal. Porque a Bíblia fala tanto sobre perdoar? Porque o perdão nos liberta do peso do passado. Guardar mágoa é carregar uma prisão dentro de nós. Perdoar não é aprovar o erro, é decidir não ser controlado por ele. Mais uma, produção. Nona pergunta, ou penúltima. O que significa andar pelo Espírito? Foi feita por José, do Distrito Federal. José, Distrito Federal, o que significa andar pelo Espírito? Significa viver guiado pelos princípios e direção do Espírito Santo de Deus e não pelos impulsos da carne. É um processo diário de rendição e transformação. Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Última pergunta, produção, Thomas, e obrigado, produção, por preparar tudo para o nosso vídeo. Vamos à última pergunta do vídeo. 10ª pergunta e última. Como manter a fé viva mesmo em tantos tempos difíceis? Pedro, do Rio de Janeiro. Antes de eu passar a palavra para o Carlos, eu agradeço por todos que mandaram as perguntas. E em falar nisso, o Rio de Janeiro foi aonde o Carlos nasceu. E não querendo desmerecer os outros estados, mas muito obrigado para todos que mandaram as perguntas. Vamos lá, a pergunta de novo. Como manter a fé viva, mesmo em tantos tempos difíceis? Pedro, do Rio de Janeiro. Como manter a fé viva em tempos tão difíceis? Alimente-a, ore, leia a palavra de Deus, mantenha comunhão uns com os outros, com outros irmãos cristãos e testemunhe do que Deus tem feito. A fé é como uma chama, precisa ser cuidada para não apagar. Obrigado, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.